Olá, você está acompanhando a TVA e a partir de agora também a Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado, aquele espaço que você aí de casa já conhece, é onde os parlamentares catarinenses têm a chance de falar diretamente à população do Estado sobre os seus projetos, as suas ideias, as polêmicas nas quais acabam se envolvendo aqui na Assembleia Legislativa em função das discussões importantes que decidem o dia a dia da população do Estado. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Mauro de Nadal, do PMDB, ele que retorna à Assembleia Legislativa para mais uma legislatura. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, satisfação e alegria é toda nossa e principalmente participar desse programa importante que leva a todos os catarinenses o dia a dia nosso enquanto parlamentar, nossas atividades, tanto em plenário quanto em gabinete e também nas comissões, que é onde a gente amadurece a tramitação de todos os projetos importantes para os catarinenses, para o governo do Estado e também projetos que mexem com a estrutura aqui da casa aqui do Parlamento Catarinense. Deputado, a primeira vez que nós conversamos aqui no Fala Deputado esse ano, e isso se justifica em função de uma agenda um pouco mais atribulada já nesse início de ano, em função das várias funções que o senhor vem assumindo. Uma delas, a Comissão de Constituição e Justiça, para a qual o senhor retorna, porque já esteve na legislatura passada. Eu estive como presidente da Comissão de Constituição e Justiça em 2013, como membro em 2014. Então, nós estamos familiarizados com a tramitação das matérias e também com a organização de toda esta comissão. Mas sempre é um grande desafio. E a Comissão de Constituição e Justiça, não desmerecendo as demais comissões, porque todas são importantes, mas a Comissão de Constituição e Justiça é a primeira comissão a apreciar a grande maioria dos projetos, dos expedientes que dão entrada aqui na Assembleia Legislativa. Então a gama de trabalhos é muito maior do que outras comissões. Exige mais dos parlamentares que são parte integrantes desta comissão. Então, em virtude do dia a dia ser de muita exigência, faz com que a nossa agenda se torne um pouquinho mais estreita, mais apertada, para atender demais compromissos. Mas a gente procura, dentro da nossa organização funcional de gabinete, dar atenção às mais variadas áreas que são pontuadas aqui no Parlamento Catarinense como prioritárias e, a partir daí, dar uma resposta, né, a quem nos colocou aqui para exercer mais um mandato, esta nova legislatura. Ainda falando em CCJ, o senhor mencionou o fato de que a comissão é uma das primeiras, a primeira, na verdade, por onde passam boa parte dos projetos aqui na casa, em função da sua própria função, que é analisar a constitucionalidade das propostas que aqui chegam. A comissão já vem sendo bastante demandada nesse início de semestre e promete ser demandada de igual forma durante o restante do ano, em função das discussões que se espera que a Assembleia cedie aqui, não? São novos projetos, tivemos também nesse início de mandato o desarquivamento de projetos que não receberam a sua devida apreciação ao longo do mandato passado, que agora então reinicia novamente toda a sua tramitação. Mas além disso são projetos novos, o Brasil vive um momento diferente e os estados vão se adaptando também a essas situações e com isso o parlamentar também se sente na obrigação de, através do seu trabalho, encontrar respaldo em algum projeto de lei de sua iniciativa para que atenda demandas pontuais da população do estado de Santa Catarina. Então a Comissão de Constituição e Justiça tem esta obrigação e esta missão de fazer este primeiro filtro de todos os projetos que aqui dão entrada, analisando a constitucionalidade das matérias, analisando a regimentalidade, analisando a legalidade de todos os projetos que aqui dão entrada. Então, os seus pareceres da comissão também podem ser pareceres terminativos, ou seja, não atendendo esses requisitos essenciais para a tramitação, o projeto é arquivado lá mesmo na Comissão de Constituição e Justiça. Então, todo esse estudo jurídico da matéria exige tempo dos parlamentares, tempo da presidência da comissão, para fazer com que nas demais comissões nós possamos ter a segurança de que os projetos que estão sendo apreciados são projetos que estão de acordo para a sua tramitação e os efeitos desse projeto são efeitos plausíveis, né, a sua defesa em outras esferas, em outros poderes, a exemplo do judiciário. Deputado, falando em projetos, o senhor apresentou não faz muito tempo, falando sobre uma situação que envolve e atinge diretamente o produtor ou quem tem propriedade rural, que é a morte de animais e a retirada desses animais das propriedades. A que se presta esse projeto? Qual que é a ideia? Olha, esse projeto é um projeto que tira o sossego de agricultores,
de administradores municipais, principalmente os de pequenos municípios, e também das grandes agroindústrias que lidam com carne aqui no estado de Santa Catarina. Nós somos pioneiros a nível de Brasil com projetos desta natureza, porque nem mesmo o Ministério da Agricultura tem uma regulamentação precisa para casos idênticos, e em virtude desse desconforto que nós vivemos hoje, com animais que acabam morrendo na propriedade, é que nós tivemos também, dentre outros assuntos que foram tratados naquela missão, estivemos acompanhando naquela missão que fizemos à Escandinávia no início do ano passado, acompanhando como esses países de primeiro mundo se comportam com ações desta natureza. E aí, em virtude deste estudo, desse trabalho que fizemos naquela missão, fomos acompanhados por vários parlamentares, inclusive prefeitos aqui do estado catarinense, nós elaboramos este projeto para atender basicamente as necessidades do estado de Santa Catarina, mas que contemple, paralelamente ao resolvermos este problema, contemple a preservação do meio ambiente e também amplie isso como uma forma de o Estado arrecadar e também para que empresas possam se habilitar neste ramo e conseguir com isso movimentar a economia do Estado de Santa Catarina. Qual seria o trato com esses animais mortos? Então o projeto basicamente ele tem por objetivo retirar esses animais que morrem na propriedade. Então são vacas de leite, animais de corte, suínos, aves. Hoje, quando um animal morre na propriedade, o município obrigatoriamente tem adotado como praxe, na verdade, fazer o enterro desse animal na propriedade. Isso é um problema para o meio ambiente. O agricultor, além de já ter esta despesa da perda desse animal, que às vezes aí a ele é um custo de 5, 6 mil reais, porque se investe muito em genética de qualidade. Além desta perda, ele tem também o custo do enterro desse animal. E sem se falar que para o município fazer o deslocamento de uma máquina até a propriedade, pela distância, às vezes, essa máquina fica na estrada 2 horas, faz o serviço de 30 minutos e mais 2 horas para retorno à sua sede do município. Então é uma máquina que deixa de prestar um serviço de qualidade para a população. E esse animal, dentro dos padrões autorizados pela vigilância, ele pode ser destinado para farinha de osso, o couro pode ser utilizado, a pata é utilizada, pode ser utilizado também para industrialização de graxas, todos esses materiais com valor significativo no comércio. E paralelamente a todo este faturamento também entra o Estado como um arrecadador. Então o Estado ganha, o meio ambiente ganha, o agricultor ganha porque não vai ter esta despesa do enterro, porque essas empresas que vão fazer a coleta desse animal, elas terão um destino para isso, e esse destino tem o seu custo. O próprio município, se optar pela contratação de empresas para executar esse serviço, vai diminuir de forma significativa o seu custo também. Então todos nós ganhamos com isso, mas quem mais agradece tudo isso é o meio ambiente. Chega a ser inusitado a gente pensar que o Brasil, que tem uma atividade produtiva tão intensa, não tem um regramento específico sobre isso. O senhor acredita que esse exemplo de Santa Catarina sirva de modelo, inclusive, para outros estados da federação? Eu tenho certeza absoluta disso. Tanto é que nós marcamos agora para Brasília, uma audiência com a ministra da Agricultura, para que junto com os técnicos do Ministério da Agricultura nós possamos debater uma forma de regramento quanto a esta nova atividade que hoje já se apresenta como necessária para a cadeia produtiva, debatermos esse novo regramento para se apresentar aos estados da nossa federação alternativas para que o meio ambiente não sofra, para que os estados possam faturar em cima disso também e para que a nação também consiga, através desta nova atividade, arrecadar divisas para manter as atividades essenciais que o Brasil, os estados, os municípios dependem de recursos para executá-las. Então é um bom projeto, mas que depende de alguns ajustes entre a retirada do animal da propriedade até o seu destino final. O projeto nosso buscou tratar de forma tranquila todos esses quesitos com base naquilo que já se pratica em países de primeiro mundo, como frisei no início da nossa fala. Mas nós temos algumas peculiaridades nacionais, porque o Brasil, o estado de Santa Catarina, é um estado exportador,
E isso é preciso atender normas internacionais também. Por isso a nossa conversa, a nossa ida agora a Brasília, movimentando também os parlamentares catarinenses para que todos se engajem neste projeto, que é um projeto importante para o país. Deputado, outra demanda que depende de uma mobilização no cenário nacional é a questão do Pacto Federativo, uma questão que o senhor já vinha colocando na sua fala na legislatura passada e que traz novamente nessa legislatura como uma necessidade, até por entender a importância disso para os municípios, para os estados brasileiros. Como é que o senhor vem acompanhando essa discussão? Olha, as primeiras falas que eu vi sobre um novo pensamento sobre Pacto Federativo aconteceram ainda em 2003, quando assumiu o governo do estado Luiz Henrique da Silveira, que é um grande defensor da mudança do Pacto Federativo. E desde então procurei me aprofundar um pouquinho mais, naquela época como prefeito, sentindo as necessidades, porque a população, é aquele velho ditado, bate na porta do prefeito, do vereador, e é ali no município que nós precisamos resolver os problemas pontuais da população. Procurei buscar e me aprofundar sobre esta matéria. E aí a gente percebe de que os polos financeiros da partição da Receita Federal, eles estão invertidos. Ou seja, o município, que é o grande executor de todas as atividades essenciais, é o que menos recebe. Ele está na casa dos 14%, 15% de toda a fatia do arrecadado na nossa nação. O Estado vem em segundo plano, com 22% a 23% daquilo que se arrecada. E a grande fatia fica com o governo federal. Que na verdade desenvolve políticas, mas quem executa é o município. Então nós precisamos rever esta situação, porque é onde mais se precisa do dinheiro, onde mais se precisa do recurso é onde menos tem. Então essas bandeiras agora, para nossa felicidade, elas começam a ter ecos em Brasília. Nós tivemos dias atrás a vinda de um ministro a Santa Catarina, que justamente pontuou sua fala na revisão do Pacto Federativo. Então, quando o Congresso Nacional, discursando por vários anos, consegue fazer com que o governo federal comece a ouvir os reclames da população, a gente percebe-se já um avanço. Porque você veja, de 2003 até agora, muitas pessoas trabalhando nesse sentido, a CNM trabalhando também nesta linha, a FECAM em Santa Catarina e assim as associações de municípios de todos os estados da federação trabalhando nesta linha. E somente agora, depois de muitos anos, a gente percebe que o governo federal também admite tratar este assunto através de um ministro que esteve aqui no estado de Santa Catarina, colocando as angústias, as dificuldades que os municípios enfrentam e a necessidade de revermos o Pacto Federativo. Então eu acredito que em virtude até de toda essa movimentação popular que o Brasil enfrenta hoje, solicitando e clamando por mudanças essenciais no país, que o Pacto Federativo também seja prioridade em Brasília e a gente tenha algo para apresentar a essa sociedade brasileira nos próximos meses ou quem sabe até o final deste ano. E as assembleias legislativas do país têm um papel importante nesse sentido, até para fomentar esse debate, né? Com certeza, aqui o Parlamento Catarinense tem se manifestado por inúmeras vezes nesse sentido também. A gente não vê parlamentar falando de forma contrária a esta iniciativa, a esta proposta de revisão. Então, se as vozes todas elas convergem, por que é que os fatos não acontecem? Então, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, que é o local apropriado para a discussão de temas desta natureza, estão todos sendo chamados para discutir este assunto. E vejo que a partir daí, a partir deste avanço que a gente está tendo, é que nós vamos conseguir fazer essas mudanças. E aí depois as adaptações elas vêm para os estados, vêm para os municípios, e aí o nosso parlamento com mais efetividade será chamado também para dar a sua resposta à sociedade catarinense. Tomara que tenhamos mesmo novidades. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês, obrigado, um abraço a todos que nos acompanharam neste momento e novamente frisando que esse é um momento importante para nós parlamentares, conversarmos com os catarinenses, com as pessoas que nos ouvem e levar a nossa mensagem, o nosso trabalho, o nosso dia a dia como deputado. Obrigado por esta oportunidade. Espaço sempre aberto. A você de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da TV Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.